Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação em relação aos fragmentos que precisam ser retirados. E eu quero já ler aqui um texto da palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus ele nos ensina que os fragmentos, o argueiro, ou o cisco, melhor dizer, precisa ser retirado. E existe a forma certa, o tempo determinado e a pessoa apta para tirar o argueiro. E eu quero já ler aqui, essa pontuação que eu fiz aqui, aquilo que o Senhor me revelou, a forma correta, porque Ele nos ensina através desta palavra, que para se retirar o argueiro é necessário ter cautela, é necessário ter paciência e é necessário ter prudência. Porque se você tirar o cisco de qualquer forma, você pode machucar. Porque existem argueiros que são resistentes, dá trabalho para sair. Talvez você já tenha passado por esta experiência de tirar literalmente o cisco do olho de alguém. E você sabe que se você colocar a sua mão de qualquer forma, você pode trazer danos para a visão. Então, o Senhor nos aponta aqui através da palavra que a forma correta de se retirar o cisco é com cuidado, é com paciência, é com sabedoria, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E ele também nos ensina o tempo determinado, quando ele fala aqui nesta mesma palavra, que primeiro nós precisamos tirar o cisco ou a trave que está em nossos olhos, para depois ter condição de tirar o cisco que está no olho de alguém. Porque a trave ela impede. E todo aquele que já retirou a trave vai ter sensibilidade, não somente para observar, mas para saber que se ele colocar a mão de qualquer forma para retirar o argueiro do outro, ele pode machucar, ele pode trazer sérias consequências para a vida de alguém. Então a forma correta, o tempo determinado é necessário para ser retirado o cisco. E ele também nos aponta a pessoa que está apta para fazer, porque não é qualquer um que pode tirar. Somente aquele que já passou por o processo da trave, da retirada da trave, porque essa pessoa ela vai ter sensibilidade, ela vai ter, na verdade, sabedoria em como retirar o cisco que está em alguém. Porque não pense você que o Senhor aqui está dizendo que o cisco não pode ser retirado quando ele fala do não julgar o próximo, não julgar o irmão. Porque quando ele fala de irmão, ele fala daquele que é próximo, daquele que está ao nosso alcance em ajudar, em fazer algo. Porque o cisco ele não faz parte do corpo, ele prejudica realmente a visão e nós não podemos negligenciar a retirada desse cisco. Então não negligencie o cisco, o fragmento, ainda que seja algo que você olhe e diga é algo pequeno, porque mesmo sendo um cisco, ele pode causar uma cegueira na vida de alguém. Não faça, na verdade, essa retirada de qualquer forma e nem no tempo inoportuno, porque para ser retirado o cisco, é preciso retirar no tempo determinado, na hora certa. O Senhor vai te direcionar, a aconselhar, a apontar, porque esse apontamento não fala de julgar, mas fala de mostrar a direção, mostrar para o outro o que precisa ser feito, revelar para ele que existe um cisco e que se não for retirado pode prejudicar todo o corpo. E se você, na verdade, já se encontra com essas características de já ter a forma certa, de já estar acontecendo esse tempo oportuno para retirada, e você ainda não se sente pronto, apto para retirar, peça ao Senhor que o Senhor ele venha testificar no coração
porque eu tenho certeza que todo aquele que está apto para retirar o cisco, ele precisa se posicionar para fazer diligentemente. Porque se o cisco permanecer muito tempo naquele lugar, naquela pessoa, pode a situação se tornar irreversível. Então entenda que existe também o tempo diligente, a hora oportuna e a pessoa exata que Deus vai usar para a retirada desse cisco, para a retirada desse argueiro. Então não entenda a palavra do Senhor como algo que você não pode fazer. O Senhor fala que a gente não pode condenar, não pode nos colocar no lugar de juiz, mas ele não fala aqui que de forma alguma que a gente não pode fazer essa retirada. Então esta palavra que eu trago hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.